Alessandro era um rapaz bonito e com uma personalidade sedutora. Não fazia muitos meses desde que ele se mudou para o bairro e, como era um galã, não passava despercebido. Ele podia ter qualquer garota aos seus pés. Nos primeiros meses, gastou suas economias com o que queria. Mas depois de ficar sem dinheiro, decidiu arranjar um emprego. Assim, encontrou trabalho como entregador de água. Mesmo durante o trabalho, Alessandro conseguia levar várias das suas clientes para a cama. No entanto, tudo mudou quando conheceu Ana Clara. Alessandro era responsável por fornecer água ao convento localizado a alguns quilômetros da cidade, e Ana Clara era a freira encarregada de receber os fornecedores. Desde o primeiro momento, Alessandro ficou fascinado por ela. Ana Clara era uma jovem muito bonita, e no meio da sua rotina diária, ele desenvolveu um desejo doentio por ela, mesmo sem receber qualquer sinal de interesse, além da cortesia dela ao recebê-lo para comprar água. Apesar de nunca ter recebido qualquer sinal de interesse por parte da Ana Clara, o jovem entregador, confiante em suas habilidades de sedução, declarou seu amor. Foi rejeitado, pois Ana Clara era firme em seu compromisso com Deus. Alessandro, arrogante, encarou essa rejeição como um golpe direto ao seu ego. Preso em sua obsessão doentia, procurou Dona Cleusa, conhecida por praticar alta magia negra. Alessandro contou à bruxa seu desejo de conquistar Ana Clara. A bruxa imediatamente negou, dizendo que não faria amarração com alguém que é protegido pelo manto de Deus, como Ana Clara, até que a bruxa eventualmente cedeu diante de tanta insistência do Alessandro. Alertou-o sobre as consequências catastróficas do feitiço para ambos, mas ele ignorou, determinado apenas em ter Ana Clara, custasse o que custasse. A bruxa deu a Alessandro uma poção verde e explicou que ambos deveriam tomá-la ao mesmo tempo, no mesmo recipiente, para que o feitiço funcionasse. Alessandro seguiu as instruções e, em uma das suas visitas ao convento, ofereceu a Ana Clara uma garrafa da nova bebida, insistindo que tinha um sabor diferente. Ana Clara concordou em experimentar, mas não percebeu diferença alguma na água. Alessandro pediu para provar do recipiente dela, achando estranho que tivesse o mesmo sabor. Ana Clara, gentilmente, lhe deu a garrafa e Alessandro bebeu a água, desencadeando assim a maldição do feitiço naquele mesmo dia. Desde então, a jovem freira começou a cometer atos macabros inexplicáveis no convento. Escapava de madrugada para ver Alessandro, caçava e desmembrava animais para misturá-los na comida do convento. Para piorar, começou a ler livros satânicos proibidos. A gota d'água foi quando a viram se tocando na igreja principal durante as missas, pensando que ninguém perceberia. A Madre Maria das Graças, que conhecia Ana Clara desde pequena, percebeu que algo estava errado e decidiu intervir. Maria das Graças guardava um segredo obscuro. Antes de se dedicar completamente a Deus como freira, ela foi uma bruxa praticante de magia branca, influência cultural da sua mãe. Após um intenso debate espiritual, decidiu usar seus antigos conhecimentos para ajudar Ana Clara. A jovem quase foi expulsa, mas Maria das Graças intercedeu por ela, garantindo-lhe uma segunda chance, enquanto Ana Clara decidia moderar suas atitudes ou seguir seu próprio caminho. Foi colocada em isolamento na mesma sala usada para visitas, temporariamente excomungada e sem seu hábito. A partir daquele dia, começou a amar Alessandro intensamente e se entregou a ele. No entanto, o feitiço trouxe à tona o pior dela. Alessandro, cansado da situação, decidiu terminar o relacionamento. Ana Clara sofreu com o fim da relação, mas não conseguiu convencê-lo a continuar juntos. Mesmo assim, continuou a persegui-lo e a provocar qualquer mulher que se aproximasse dele, agindo de maneira exagerada e até brigando com mulheres mais velhas, sem se importar. Além disso, desde que perdeu sua inocência com Alessandro, sentia um desejo insaciável por prazer carnal, sem amor, envolvendo-se com qualquer homem que aparecesse, sempre imaginando que era Alessandro entre seus braços. No convento, sua cela apenas servia para dormir. Uma noite, enquanto Ana Clara dormia profundamente, a Madre Maria das Graças aproveitou para tomar algumas coisas pessoais dela, incluindo seu cabelo, para ajudá-la, embora isso implicasse quebrar sua promessa de não praticar mais bruxaria.
Maria das Graças acreditava que precisava fazer isso para salvar um dos melhores servos de Deus, que estava sendo corrompido pelo mal. A Madre Maria das Graças estava ciente de como a situação havia piorado, já que pessoalmente lidava com a grande quantidade de reclamações que as pessoas levavam ao convento. Ela mexeu com meu marido, me bateu sem motivo algum, me vigia para não me ver com meu namorado. Eram algumas das queixas mais frequentes que a Madre Maria das Graças ouvia, prometendo às pessoas que tudo mudaria em breve e que a irmã Ana Clara voltaria a ser uma mulher exemplar como antes. Uma noite, enquanto todos no convento dormiam, a Madre Maria das Graças começou seu ritual e suas descobertas a deixaram perplexa. Ela percebeu que alguém havia trabalhado em Ana Clara com magia negra desde aquele dia. A Madre Maria das Graças insinuou para Ana Clara que tudo o que estava acontecendo poderia ser resultado de algum trabalho de magia negra. No entanto, Ana Clara, fortemente influenciada pelo poder do feitiço de amarração, negava tudo isso e pensava que era apenas uma neurose da Madre Superiora. Ao contrário, Ana Clara propôs que ela se juntasse a ela para sair e viver uma vida de excesso, prazer e felicidade, que não se comparava à vida falsa daqueles enganados que viviam em confinamento às custas do que os outros pensavam deles. A Madre Maria das Graças lamentava apenas diante das palavras da jovem. Ela sabia que precisava fazer algo rápido por ela antes que ela fosse completamente corrompida pelo poder do mal. Consciente de que Ana Clara não aceitaria se submeter a uma reparação espiritual por vontade própria, a Madre Maria das Graças, em seu papel de bruxa de magia branca, esperava todas as noites até que todos no convento estivessem dormindo e ia ao quarto de Ana Clara, certificando-se primeiro de que ela estivesse profundamente adormecida. Aproveitando essa situação, realizava rituais de cura, como ela os chamava. Esses rituais gradualmente começaram a surtir efeito e a jovem Ana Clara, que se autodenominava pecadora e promíscua naquele momento, começou a se recuperar. Lentamente, ela voltava a ser a mesma mulher dedicada ao convento de sempre, mas isso ainda não estava completo. Nos dias em que não era a irmã Ana Clara novamente, era a Ana Clara que saía para vigiar Alessandro, reclamar de qualquer mulher que tivesse contato com ele e encontrar prazer com qualquer homem em seu caminho. Por sua vez, Alessandro começava a ser vítima de sua própria bruxaria. Como resultado do assédio de Ana Clara, ele foi demitido do trabalho, pois seu patrão havia perdido muitas clientes que se recusaram a comprar água para evitar problemas com a garota obcecada. Depois disso, Alessandro passou por diferentes empregos, mas o resultado era sempre o mesmo. Ele era demitido pouco tempo depois de ser contratado, devido ao assédio da ex-freira. Incapaz de continuar vivendo sob essa situação, o rapaz foi muito arrependido procurar a bruxa e estava disposto a pagar o que fosse necessário para reverter o feitiço. Ao ouvir isso, a bruxa começou a rir maliciosamente e disse: "Eu te avisei, a bruxaria não é um jogo. Desculpe pela palavra, mas muitas pessoas idiotas como você vêm até mim pensando que tudo isso é um jogo, que podem fazer e desfazer como se fosse uma massinha de modelar. Mas não, meu querido, você está muito enganado. Só posso dizer que você se ferrou para o resto da sua vida. Esse tipo de amarração forte dura enquanto você viver, e mesmo após a morte. Agora suma da minha vista antes que eu conjure algo pior para você." O rapaz saiu do lugar extremamente assustado. Agora não sabia o que fazer com aquela maldição que ele mesmo desencadeou e não entendia porque a bruxa disse que seu feitiço duraria tanto na vida quanto na morte. Em pouco tempo, de forma trágica, ele compreenderia as palavras da bruxa. A desgraça do jovem não melhorou em nada e, pelo contrário, tudo piorou ao ponto de ele não ter um lugar digno para viver. O proprietário que alugava o quarto onde ele morava não conseguiu mais aguentar. Depois de vários meses de aluguéis atrasados, apesar das súplicas do jovem para esperar um pouco mais, ele foi expulso do local. Alessandro se tornou rapidamente um homem sem teto. Sua beleza estava gradualmente desaparecendo devido à sujeira em que vivia. Às vezes, revirava o lixo em busca de comida, e muitas vezes tinha que disputar esses restos com os cães de rua.
Seu rosto mostrava muitas marcas dessas batalhas pela sobrevivência, mordidas e arranhões. Sem dúvida, ele não era mais aquele jovem bonito e egocêntrico que chegara à vila alguns meses atrás. Sem um lugar para viver, há alguns meses ele havia feito sua casa em um terreno baldio, onde improvisou uma pequena habitação com objetos encontrados no lixo, de dimensões tão pequenas que só dava para acomodar seus pertences e dormir. Ana Clara, apesar de ser a mulher que ela se tornou, ainda levava comida roubada do convento para ele. No entanto, suas aparições para vê-lo se tornaram cada vez mais raras à medida que ela se recuperava, voltando a ser a mulher impecável que todos conheciam no convento. Todos ficaram felizes com o retorno de Ana Clara, agora a jovem de comportamento inquestionável que foi antes de se tornar vítima da bruxaria. No convento, ninguém suspeitava que a Madre Maria das Graças, uma bruxa aposentada, tinha sido a responsável pela recuperação de Ana Clara. A madre não estava disposta a discutir isso com ninguém, muito menos com Ana Clara. Além disso, ela gostava de ouvir como todos atribuíam diretamente a recuperação da jovem a múltiplas orações diárias. Para esconder tudo o que havia acontecido, eles a mantinham gentilmente dentro do convento e não a deixavam sair por nenhum motivo. No entanto, a jovem não estava satisfeita com essa situação. Como antes, ela queria sair de vez em quando para respirar o ar fresco da vila, fazer compras, observar as pessoas e se sentir útil. Infelizmente, um dia ela decidiu ir ao mercado sem permissão para comprar frutas e legumes para o convento. Ela se sentiu feliz por poder finalmente sair do confinamento, mas o resultado foi catastrófico. Homens se aproximavam dela com avidez e faziam todo tipo de propostas indecentes, que ela ignorava com indiferença, mas com muita vergonha por não entender por que isso estava acontecendo. Mulheres a insultavam ao vê-la, mas o que acabou com a situação foi encontrar uma mulher que jurara vingança contra ela, pois Ana Clara, sob a influência da bruxaria, havia agredido a mãe dessa senhora, uma idosa que apenas conversava com Alessandro enquanto esperava que ele entregasse seus galões de água. Diante dos olhares atônitos das pessoas, a freira foi brutalmente agredida pela mulher, deixando múltiplas lesões em seu rosto. Poucas pessoas sentiram pena da moça ao vê-la sendo espancada sem reagir, apenas chorando e clamando por ajuda. Decidiram então resgatá-la da mulher que a agredia sem parar, como se estivesse possuída pelo demônio. Em seguida, ela foi levada para o convento. As outras freiras ficaram chocadas ao ver a irmã Ana Clara e choraram ao testemunhar a brutalidade com que ela havia sido agredida. Não entendiam como uma alma tão pura como a de Ana Clara poderia ter sido tão severamente castigada. Apenas a Madre Maria das Graças, que chorava incessantemente, sabia de tudo o que Ana Clara tinha feito anteriormente. Ela não justificava a violência, mas sabia que algo assim poderia acontecer tarde ou cedo. Por isso, havia ordenado que nunca a deixassem sair. Um médico foi chamado ao convento para examinar a moça. Após realizar os curativos com urgência, ele comentou que a vida dela não estava em perigo, mas suas feridas levariam tempo para cicatrizar completamente, pois incluíam vários ossos quebrados e múltiplas fraturas no rosto e no nariz. Quando a jovem finalmente recuperou a consciência, a Madre Maria das Graças reuniu coragem para falar com ela. Sabia que precisava contar tudo o que havia acontecido para protegê-la no futuro, especialmente ao sair às ruas. Assim, numa noite a sós, Madre Maria das Graças contou à irmã Ana Clara tudo o que havia acontecido com ela recentemente. Falou sobre suas frequentes brigas e agressões a mulheres de todas as idades, desde avós até adolescentes de 15 anos. Também mencionou seus encontros íntimos com diversos homens, desde os mais respeitáveis da cidade até os mendigos que dormiam nas portas do convento, esperando que você saísse para satisfazer suas necessidades. Ana Clara não conseguia acreditar no que Madre Maria das Graças estava contando. Simplesmente começou a chorar amargamente, sentindo como se sua vida desmoronasse. Doía-lhe profundamente ter cometido tantos pecados inconscientes por um período, mesmo após se dedicar a Deus e evitar tais tentações. Apesar do sofrimento de Ana Clara, Madre Maria das Graças ainda tinha mais uma revelação a fazer. Por um momento hesitou,
mas sabia que tinha feito votos de nunca mentir, especialmente para alguém como Ana Clara, que merecia conhecer a verdade. Então decidiu confessar algo pior do que Ana Clara já sabia. Ana Clara, ainda há algo que devo te confessar, e espero que consiga aceitar isso da melhor forma possível. Fale logo, Madre Maria das Graças. Não imagino nada pior do que tudo isso que já me aconteceu, respondeu Ana Clara, enquanto continuava a chorar amargamente. Quando você foi examinada após a surra que levou, o médico disse que você estava grávida, com cerca de 2 meses de gestação. Mas devido aos golpes, acabou perdendo o bebê naquele momento. Ana Clara desabou em lágrimas novamente. Nunca tinha sonhado em ser mãe, mas também não tinha coração para receber uma notícia dessas. Embora soubesse que qualquer homem da cidade poderia ser o pai, sabia que o pequeno ser que crescia dentro dela não era culpado pelo que aconteceu. A alguns quilômetros dali, uma tempestade torrencial castigava violentamente a região, uma situação que não passaria despercebida para o sem-teto como Alessandro. Os ventos furiosos haviam arrastado seus documentos, sacolas e outras coisas com as quais havia construído sua humilde cabana para se abrigar da terrível tempestade. Ele se cobriu com algumas sacolas plásticas que conseguiu antes que o vento as levasse. Enquanto estava encolhido sobre a vegetação, mal coberto por algumas sacolas que não ajudavam contra o frio intenso que o assolava, Alessandro pensava na felicidade que tinha antes de Ana Clara aparecer em sua vida. Fiel à sua personalidade narcisista, ele nunca pensou que tudo isso poderia ser resultado de ter invocado energias demoníacas que, assim como davam, também tomavam. Sua mente só conseguia culpar Ana Clara por tudo, sentindo que ela havia trazido desgraça para sua vida. Depois de meditar muito sobre isso, estava decidido e só precisava esperar a tempestade passar para colocar seu plano em prática. Desde então, a ideia de acabar com Ana Clara não saía de sua mente perturbada. Seu desejo de realizar o crime era tão intenso que ele imaginava as maneiras mais cruéis de executá-lo. Ao mesmo tempo, imaginava o que faria assim que estivesse livre. Procuraria um trabalho, se hospedaria em um lugar melhor do que o pardieiro de onde foi expulso e teria qualquer mulher que desejasse, exatamente como era sua vida até alguns meses atrás. Finalmente, a tempestade cessou. No meio de seus delírios, Alessandro acabou adormecendo, provavelmente sonhando com alguma mulher ou sendo o mesmo homem bonito que sempre fora. Quando acordou, a primeira coisa que fez foi pegar o velho facão enferrujado que encontrara alguns dias antes entre o lixo e o escondeu sob suas roupas. Então, saiu do terreno baldio com determinação e caminhou firme até o convento, sem se importar que, embora estivesse perto da cidade, a pé era um lugar distante. Alessandro chegou ao convento quase ao anoitecer, pulando facilmente o muro e se esgueirando entre as árvores do jardim. De longe, percebeu que havia mais movimento do que o normal, mas isso não o impediria de executar seu plano. Estava disposto a fazê-lo, mesmo que isso significasse morrer tentando, o que naquele momento não lhe parecia uma ideia tão ruim. Finalmente, Alessandro chegou às portas do recinto das freiras. Enquanto tentava desesperadamente abri-las, foi descoberto e confrontado pela Madre Maria das Graças, cujos olhos estavam vermelhos e inchados, sinal de que havia passado horas chorando. "Quem é você e o que está fazendo aqui?" perguntou ela com voz firme. "Sinto muito, mas não chegou num bom momento para ser atendido. Peço-lhe, pelo amor de Deus, que se retire." O homem não se intimidou com as palavras da freira e respondeu com bravura: "Sinto muito, madre, mas não sairei daqui até poder falar com Ana Clara." A resposta dele irritou a madre, que retrucou com firmeza: "O que você quer com ela? Isso não será possível." "Claro que será, madre, mesmo que seja contra a vontade de todos vocês." No momento em que pronunciou essas palavras, o jovem sacou seu facão, ameaçando a Madre Maria das Graças. No entanto, ela não se deixou intimidar pela ameaça e se aproximou dele. "Quem você pensa que é para me ameaçar em minha casa, na própria casa de nosso Criador?" Em seguida, deu um tapa no rosto do homem, que soltou o facão devido ao impacto do golpe. "Como se atreve, velha louca?"
respondeu Alessandro, usando aquele insulto como sua única defesa naquele momento. Primeiro, nunca mais apareça por aqui. Acho que sei quem você é. E você, um ser maligno, não tem lugar neste solo sagrado. Em segundo lugar, sei de tudo o que você fez com a irmã Ana Clara, e vai pagar caro por isso. O próprio karma e seus atos lhe darão o que merece. E em terceiro lugar, você nunca mais verá Ana Clara, porque agora ela está junto ao nosso Senhor Pai no céu. Entre confusão e espanto, o vagabundo não podia acreditar no que a madre lhe disse. Por um lado, sentia-se exposto, assumindo que todo o convento já sabia da maldade que tinha feito a Ana Clara. Por outro lado, não acreditava totalmente na suposta morte de Ana Clara e pensava que era algum truque barato para afastá-lo dela, pois achava que ainda tinha poder sobre ela. Desculpe, madre, mas não acredito em nada do que você está me dizendo, disse o homem, completamente cansado de lidar com o tormento que trouxera a vida de uma pessoa tão bela quanto Ana Clara e a tranquilidade do convento. Então, a madre ordenou que as portas daquele santuário fossem abertas e pediu que ele a seguisse. Ambos se dirigiram à câmara principal, onde estava ocorrendo uma missa. Sem exceção, não havia uma única freira que não chorasse amargamente. No meio da cerimônia, havia um caixão. Foi então que a Madre Maria das Graças convidou o homem a olhar para dentro dele. Cambaleando, o homem se aproximou do caixão e, para sua surpresa, viu o rosto pálido de Ana Clara, com a expressão angelical que sempre a caracterizou, mas ainda marcado pelos golpes que recebera. Depois disso, a madre acompanhou Alessandro até a saída. Como última solicitação, ele perguntou à madre como Ana Clara havia falecido. Você não está em posição de pedir explicações, mas Ana Clara tirou a própria vida. Não suportou todo o mal que você lhe fez, o feitiço que lançou sobre ela, e acabou se matando enquanto todas nós estávamos dormindo. Agora vá embora e nunca mais apareça neste lugar, ou chamarei a polícia e contarei tudo o que você fez, concluiu a Madre Maria das Graças. Ao ouvir essa história, o vagabundo ficou contente e correu com as últimas energias que lhe restavam em direção à porta do convento, gritando em sinal de triunfo. Mais uma vez, as coisas estavam se desenrolando como ele havia planejado, ou pelo menos era o que ele pensava naquele momento, sem se lembrar das palavras que a bruxa lhe havia dito. Este vínculo te acompanhará durante a vida e também na morte. Após 27 anos, desde o dia da morte de Ana Clara até hoje, não passa um único dia sem que o espírito da mulher atormente o já velho Alessandro. Como a Madre Maria das Graças havia predito, agora o vagabundo está colhendo o que plantou. É muito comum ouvi-lo passar pelas ruas gritando que uma freira o persegue ou dizendo que vermes vivem em seu rosto, razão pela qual ele sempre se corta, deixando-o totalmente desfigurado, não sendo nem sombra do galã que foi na juventude antes de sua desgraça. Deixe nos comentários o que você achou da punição do Alessandro. Merecia sofrer mais ou aquilo já era o bastante? Até o próximo vídeo. Tchau!